Quando os créditos do último episódio do drama Kill Me Heal Me começaram a subir, eu não tava chorando. A minha vida tava vazando pelo meu olho. Eu sei que uma história me marcou muito quando 1. Eu ignorei as falhas da trama e 2. Se o último episódio terminou, os créditos já subiram, já se passaram uns 15 minutos e eu ainda tô chorando. Se eu liguei pra alguém chorando por causa daquela série, ou acordei alguém na casa pra falar da série ainda chorando, é porque a coisa foi grave. Cara, quando a gente encontra uma história dessa, a gente quer contar pro mundo inteiro. E é por isso que a gente precisa falar de Kill Me Heal Me. A criadora de Kill Me Heal Me é a roteirista Chin Soo-won. Ela também é roteirista do mais recente Chicago Typewriter, que eu tô louca pra assistir! Bom, Kill Me Heal Me conta a história do Cha Do-hyun, que é um herdeiro de uma família muito rica, que desenvolveu transtorno dissociativo de identidade por causa de uma coisa horrível que aconteceu com ele na infância. E esse transtorno faz com que ele tenha várias personalidades, ou alter egos. E, gente, é um melhor do que o outro. Essa série foi muito boa, ainda que ela tenha tido problemas durante a produção. Eles tiveram problemas para fechar elenco, teve 2 atores e uma atriz que foram cotados para fazerem os papéis dos protagonistas. Esses atores recusaram e aí a coisa toda atrasou, enfim. E o ator Chi Sang, que é o ator que faz o papel principal em Kill Me Heal Me, ele foi o 3º ator a ser convidado para esse papel. E depois de ver os 20 episódios de Kill Me Heal Me, né, o que eu tenho a dizer sobre isso? Graças a Deus pelas outras recusas. Vamos falar aqui sobre esse ator Chi Sang. Poderia ficar aqui horas falando do currículo dele, dos prêmios que ele ganhou, né? E não é porque ele é meu ator favorito, claro que não, imagina. Gente, sou jornalista, sou imparcial, não sou dessas. Mas eu prometo que eu vou tentar me ater aqui ao que interessa. Assistir ao Chi Sang nesse papel, gente, é ver um ator chegar num nível de atuação assim. Só com Kill Me Heal Me, eu sei que ele foi indicado na Coreia a 9 prêmios, ele ganhou 4 desses prêmios. E assim, ele interpreta nada mais, nada menos do que 7 personagens diferentes. E ele é perfeito. O Cha Do-hyun é um personagem que é muito educado e que, para esconder esse transtorno que ele tem das outras pessoas, ele acabou se tornando alguém com um comportamento assim muito doutrinado. E o ator Chi Sang consegue insinuar essa raiva, essa intensidade de sentimentos que esse protagonista guarda debaixo dessa doutrinação e dessa gentileza, com assim gestos econômicos, microexpressões, às vezes só um olhar e olha, é a coisa mais linda de se ver, gente, coisa mais linda. O personagem não falou nada ainda e você já tá lá chorando, desesperado, né, por causa da dor dele. Por que ele sofreu isso na infância? E uma cena que mostra bem essa atuação do Chi Sang é uma cena em que tá no episódio 3, eu adorei essa cena, eu vi essa cena mais de uma vez, eu via, voltava. E é uma cena em que o Cha Do-hyun tá conversando com a heroína, né, e ela acabou de descobrir que ele tem esse transtorno. E ela viu os alter egos dele, né, e é a primeira vez que ela tá conversando com a personalidade do Cha Do-hyun. E ela pergunta, né, quem é você, né, como é que é o seu nome? E ele responde, com esse olhar e com essa expressão, eu sou o Cha Do-hyun. E é de uma intensidade, chega igual um soco, tipo, pô, e você fica... 이 얼굴을 하고 이 눈빛을 한 저는 차도현입니다. E é uma cena que, digamos assim, ecoa pelo restante da série. Porque há outros momentos assim, lindos, em que, em meio ao caos, né, que é viver com múltiplas personalidades, o Cha Do-hyun precisa reafirmar quem ele é. É sensacional. Inclusive, na cena de beijo entre o casal de heróis, é uma cena assim linda, uma das cenas mais lindas que eu já vi em dramas coreanos. Não pelo beijo em si, mas pela conversa que vem antes, é uma conversa cheia de empatia, pelo momento ali entre eles, é sensacional, é lindo. Lindo. É uma cena longa essa, então não vou colocar aqui, né, gente, porque enfim, isso aqui já tá imenso, vai virar tipo um documentário. Que é isso aqui? Globo Repórter agora. Então, Chi Sang, se você estiver vendo esse vídeo, você não tá entendendo nada, né, porque você não fala português.
Tô rindo de nervoso. No geral, os dramas coreanos eles são feitos com pouco tempo e orçamento baixo, né? Pra você ter uma ideia, eles ainda estavam fechando o elenco há 2 meses antes de terminar o prazo para eles começarem as gravações. E o resultado disso você percebe em algumas produções coreanas, que é ali, né, um probleminha ali técnico às vezes, né, de luz, né, que podia estar melhor, às vezes uma ediçãozinha, né, que ficou ali um pouquinho estranha. Porque, né, claro, se você tem mais dinheiro, se você tem mais tempo pra fazer um trabalho, é lógico que a coisa vai ficar melhor, vai sair mais bonitinho, né? Mas vou dizer uma coisa aqui pra você. Kill Me Heal Me é tão bom que você não percebe essas coisas. Você não percebe esses problemas técnicos, ainda que eles estejam lá. A história é muito boa, os personagens são muito verdadeiros. Porque, né, gente, o que adianta um monte de dinheiro, de efeitos especiais, se a história não puxa você, né? Kill Me Heal Me tem uma atmosfera de contos de fadas, mas aqui a magia ela vem de alucinações e problemas psiquiátricos, e é nesse contexto que a história fica sensacional. Eu não quero contar muito aqui pra não dar spoiler, né? Porque a gente odeia spoiler. Mas eu vou dizer que é uma puta história. Não só pela sensibilidade com que fala sobre o sofrimento desses protagonistas, mas também porque ela não tem medo de responder algumas perguntas. Por exemplo, qual a pior coisa que poderia acontecer se esse alter ego saísse assim livre por aí? E, gente, eu sou tão grata por várias cenas desse drama, como essa, por exemplo. 어때? 공유 좀 하자. Peace. Esses alter egos fazem você rir muito durante a série, mas no final eles ganham uma notinha de profundidade que é assim, perfeito. E até o final a história não perde o rumo, e é justamente por isso que você vai precisar de lencinhos. Muitos lencinhos. E aí a gente vai vendo nessa história que não tem mágica, né? Quando você precisa se curar de uma dor. É muito legal. É uma história de herdeiro, né? Porque esse personagem principal é o herdeiro de uma família rica. História de herdeiros é uma coisa assim, bem comum nos dramas coreanos. Mas a roteirista Shin Soo-won, ela deixou meio que essa trama corporativa em segundo plano, porque ela escolheu contar a história mais interessante, que é a história do sofrimento desses personagens. E ela faz isso com muito estilo, trazendo ali a trama na rédea o tempo todo, muito atenta aos detalhes e assim, consciente do que tá fazendo. Respeitei. Kill Me Heal Me é disfuncional, é triste, é belo, é estranho, né? Como a vida é, como as pessoas na verdade são. E, gente, eu vou sentir muita saudade desses personagens, eu ri muito com eles, e eu chorei muito também de me descabelar, chorei horrores, e que trouxeram questões tão bonitas, tão importantes, tão sensíveis sobre o sofrimento humano, né? Por exemplo, que a gente nunca tá quebrado por dentro ao ponto de não conseguirmos sermos ajudados. Eu acho que é isso. Muito legal. Indico muito Kill Me Heal Me. É isso. Beijo, tchau.